Bom dia, pessoal. Que a paz de nosso Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, a sua alma e a sua casa. Uma reflexão rápida aqui da palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. A Bíblia diz assim: Deus fez o homem perfeito, o reto, o justo, mas ele buscou muitas invenções. Outra tradução, King James, diz que ele caiu em muitas ciladas e ilusões. Por que essa palavra? Porque eu já ouvi muitas pessoas comentarem, dizerem: Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, Deus é tão glorioso, poderia ter dado um fim melhor para o ser humano, um término melhor, sem sofrimento, sem morte. Aonde está a grandeza desse Deus? As pessoas comentando que fez o homem para morrer, fez o ser humano para sofrer, fez o ser humano para definhar, para ser humilhado, pisado. Não. Deus não fez o ser humano para sofrer. Deus não criou o ser humano para só ser humilhado, pisado, maltratado. Não. Deus não criou o homem, a mulher, para morrer. Esse não era o propósito inicial. Esse não era o propósito de Deus ao criar o homem, a mulher, fazer a terra. Não. A Bíblia diz que Deus criou a terra. A Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Deus criou Eva, colocou um paraíso que é a terra, e diz: come, bebe, cuida da terra, zele da terra, administra. Deus deu sabedoria abundante a Adão, o homem mais puro, mais inocente, o primeiro. Porém, de todas as abundâncias, de todas as bênçãos, regalias que Deus colocou no jardim e deu para o homem viver, cuidar, se alimentar, Deus também deu responsabilidade. Então, todas as bênçãos, elas vêm recheadas de responsabilidades. Todas as promessas de Deus, elas vêm recheadas de compromisso, de responsabilidade, de aliança. E a parte de Deus sempre é feita. Quando se quebra uma aliança, quando uma promessa não se cumpre, pode ter certeza que o culpado sou eu. O culpado é o ser humano. Pode-se ter certeza que o erro, a falha, não é de Deus. Ela é nossa. Então Deus colocou tudo perfeito. Fez tudo perfeito. As aves, os animais em geral, as árvores, os frutos, as verduras, os legumes, tudo estava ali no jardim do Éden. E Deus então disse: olha, comam de tudo, se deliciem de tudo, se fartam de tudo que eu construí para que vocês tenham uma vida digna, honrada e abençoada. Porém, Deus colocou ali duas árvores em especial: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então deu uma ordem para Adão. Deus colocou um limite. Nenhum ser humano pode viver sem limite, sem regras. Nenhum ser humano pode viver desregradamente, senão se perderá. Todo homem, toda mulher, todo jovem que quer viver sem limites, sem regras, ele se autodestruirá. É impossível ter vida com qualidade, é impossível ser salvo, é impossível morar no céu se não tiver regras,
limites. E quais são as regras do povo de Deus? Os limites, a Bíblia Sagrada. A santa palavra de Deus é a nossa regra de fé, de conduta para caminharmos. Ela coloca limite em nós. A Bíblia diz que larga e espaçosa é a porta que conduz ao inferno, à perdição, ao abismo de perdição. E a maioria estão nela, estão indo para o inferno agora. Mas Jesus disse: estreita e apertada é a porta, é o caminho que conduz à vida eterna, à glória eterna. Felizes os que entraram por esse caminho estreito e estão seguindo fielmente, caminhando fielmente, porque esse caminho estreito terminará na eternidade, na glória eterna de Deus. É o caminho estreito porque ele tem regras, ele tem limite. Temos que renunciar ao pecado, o mundo, o diabo. Temos que vencer os ataques, temos que vencer a nossa carne, temos que vencer o mundo de pecado, o pecado que quer nos roubar a salvação e a comunhão com Deus. Então nós estamos numa vida de limites, de regras da palavra de Deus. Agora o mundo vive desregradamente. Desregradamente vive o mundo. E está indo para o abismo numa velocidade incrível. Então, voltando, Deus colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e da vida. Com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus deu uma ordem. Ordem é ordem. Deus não brinca de dar ordem. Deus não brinca de fazer promessa. Deus, quando dá uma ordem, é uma ordem, tem que ser cumprida, tem que ser vivida. Ele é o soberano. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, diz que ele é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos. A ele glória, a ele louvores de eternidade a eternidade. Então, meu irmão, Deus disse: vocês comam de tudo, se deliciam de tudo. Mas esse fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, que não sabemos qual árvore é, não coma do fruto dela. Só ela. O resto, tudo vocês podem comer. Mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma do fruto dela. Porque é uma ordem que eu estou dando, Deus falando com Adão. Se você comer, se Eva comer, certamente vocês vão morrer. Vocês serão destruídos. Vocês vão morrer espiritualmente e vocês vão morrer fisicamente. E aquela árvore da vida é o fruto dela que vocês comerão sempre, sempre. Porque o fruto dela é que fará vocês viver longas e longas e longas gerações, séculos, porque não provará a morte se comer daquela árvore, que é a da vida. Pois bem, a Bíblia não fala quanto tempo Adão viveu em obediência total, Eva, mas a Bíblia informa-nos que um dia Adão desobedeceu e comeu daquele fruto. Eva comeu e trouxe para Adão e Adão comeu. E por ali entrou o pecado, o veneno do pecado, o veneno mortífero do pecado. O veneno do pecado, o gerador de morte. E a Bíblia diz que Eva e Adão caem. A queda, a triste queda do homem perfeito e da mulher perfeita, que deixaram de obedecer a Deus e ouviram a voz da serpente, da carne, e se curvaram àquele fruto. A Bíblia diz que os olhos abriu, agora eles tinham conhecimento pleno do pecado, do certo, do errado, e a Bíblia diz que eles morreram espiritualmente e fisicamente. Foi preciso Deus cobri-los
e começar um tratamento profundo, doloroso e terrível. Mas por causa do pecado de Adão, toda a humanidade pecou. Por causa da queda de Adão, toda a humanidade caiu. Por causa do pecado de Adão, a morte que não era para existir, passou a existir. Então Deus não fez o homem para morrer. Deus não fez o homem para ter um fim triste. Deus não fez o homem para ficar humilhado a vida toda. Deus não fez o homem para só ter desgraça na sua vida, sofrimento. Não. Deus fez o homem perfeito, Deus fez uma mulher perfeita e Deus fez uma terra perfeita. Porém, tem regras. Deus colocou regras. E eles quebraram as regras. E a morte, então, passou a reinar. Pastor, e se Adão e Eva não tivessem pecado até hoje? Ninguém morreria. A árvore, eu acredito que a árvore da vida, ela estaria espalhada por toda a face da terra. Todas essas árvores que existem aqui, hoje estou em BH, pregando a palavra de Deus, todas essas árvores, frutas, legumes, verduras que existem hoje, vêm lá do Jardim do Éden. Deus criou lá. E os pássaros, as aves, foi espalhando por toda a face da terra. O vento, a atmosfera, foi espalhando. Então, hoje, se Adão e Eva não tivessem pecado, estaria a terra repleta de árvores da vida. Por exemplo, a manga. A manga, ela é originalmente da Índia. O Brasil está cheio de manga, alguém trouxe. Então, hoje estaria o mundo todo cheio, por todos os lugares, quintais, mata, bosque, parque, teria árvore da vida. Qual o propósito daquela árvore da vida, irmão? Por que nós morremos? Não tem nenhum nutriente, não tem nenhuma verdura, nenhum legume, nem um mato que possamos comer, que tem os nutrientes para não deixar as células envelhecer. Eu tenho certeza que aquele fruto da árvore da vida tinha o nutriente na medida perfeita, na medida da perfeição de Deus, para que comêssemos daquele fruto e as nossas células seriam renovadas, sempre renovadas, sempre renovadas. Então a pele está sempre perfeita, os olhos sempre perfeitos. Por quê? Por que os olhos vão escurecendo? As células que trabalham os olhos vão morrendo. Por que a pele vai ficando flácida? Por que vai enrugando? Porque as células que trabalham a pele vai morrendo. Elas vão envelhecendo e vai morrendo e não tem suposição, não tem reposição, ou melhor, reposição. Não tem reposição de células. Então elas vão envelhecendo e vai morrendo. Trilhões de células vão envelhecendo, vão morrendo, e aí você vai definhando, eu vou definhando, até morrer. Porque não tem uma fruta, não tem uma verdura ou legume que tenha o nutriente na medida perfeita para não deixar as células envelhecer. Mas a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, tinha os nutrientes perfeitos na medida da perfeição de Deus, para que comêssemos dele e não as nossas células se renovariam e nunca morreriam. Se as células não envelhecem, não morrem, o ser humano não morreria. Então é por isso que o ser humano morre. Mas não foi Deus que criou para morrer. Deus criou para viver eternamente aqui na terra, em carne, e futuramente revelando acesso ao céu, da sua forma, das suas glórias, mas Deus não fez para morrer. O homem que procurou o pecado, desobedeceu a Deus, e o pecado entrou, reinou e destruiu toda a beleza e toda a grandeza de Deus. Que Deus te abençoe. Sirva Jesus.